Foi mal, galera. Eu tava passando mal na última semana e ainda tô, mas vamos tentar aqui, né? Capítulo 1129, Bonecos Vivos. E aí, a gente continua a história de capas da Yamato e talvez pela primeira vez, não tenho certeza, eles não estão comendo no quadrinho, né? Tá ali a Tama treinando como seu ninja com a Shinobu enquanto a Yamato tá lá no fundo. E é interessante que eles estão na vila de Amigaça, ou seja, a Tama voltou pra vila natal dela, que é muito legal, aquela mesma que ela encontrou com o Ace. Mas, enfim, bora continuar. Bora pro capítulo. A gente pega logo lá na perseguição do suposto Deus do Sol atrás dos Mugiwara. Tá lá o pessoal da Vila Falsa tudo tentando entender o que tá rolando exatamente. Estão pedindo perdão pro Deus do Sol gigante, enquanto eles veem que nos rachados do céu tem um monte de fogo do outro lado. E que na perspectiva deles talvez o mundo tá acabando. É estranho o jeito que eles agem, porque parece realmente que eles estão presos ali até as gerações, né? Deve ser bem bizarro. Aí o gigante tem um monólogo ali falando do templo dele, que na realidade é o quarto dele, né? E ele tá putaço pelos Mugiwara ter descido o cacete nos pets dele, quer dizer, os servos dele. Ele não é lá muito convincente não, né? Aí a gente corta pros Mugiwara que estão lá montados naquele gato ainda e fugindo dele. Aí o Luffy, muito gente boa, ele reconhece que montar aquele lugar inteiro só com bloquinhos é um trabalho do caramba, que talvez eles deveriam respeitar aquilo e tentar fugir sem quebrar muita coisa. Aí quando ele fala isso, o gato pisa em um monte de casa destruindo tudo. E depois a gente tem uma cena ali mais ou menos da perspectiva e da escala que a gente tá falando aqui, como é que é o tamanho do gigante, do gato e da vila com o castelo e tal. O gigante tá sem entender por que o gato tá ajudando eles. Só que é bem óbvio, né? E montando no bichinho, eles chegaram ao outro lado da vila bem rápido. Só que no mesmo momento a Nami joga o mapa fora e fala que ela memorizou. Ok, um pouco desnecessário ela jogar o bagulho fora, né? Mas tá bom. Ela mostra até também que por causa que eles quebraram aquele espelho com aquela porta antes, agora fica bem mais fácil de se orientar naquele lugar. E se eles perceberem, as nuvens não passam de algodão, elas não são de verdade. E eles realmente reconhecem que pra eles é gigante, mas pra um gigante de verdade aquilo ali não é nada mais do que uma sala. Então a realidade é que eles não precisam de um mapa, é só eles ir reto porque a sala vai acabar. Aí aquele gigante pega aquela vareta dele e puxa uma parada que mostra que o cajado dele não é nada mais nada menos do que uma rede, tá ligado? Tem nada de místico Deus do Sol aqui não. Só que ele fala também que beleza, os Mugiwara conseguiram o mapa e os schematics daquele lugar, só que eles não vão conseguir fugir, porque aquilo ali é feito pra prender gigantes, ou seja, ele basicamente replanejou uma cela de prisão. Aí ele tenta pegar os Mugiwara em cima do gato, e quando ele vai lançar a rede, o Sanji reconhece uma parada. É estranho que o jeito que ele tá falando, o dialeto dele falar o japonês, parece um pouco com o jeito de samurai falar, ou seja, não é o jeito de verdade de samurai falar. Isso dá a entender que ele tá intencionalmente mascarando o jeito que ele fala de verdade, pra talvez não mostrar ou delatar quem ele é, porque talvez os Mugiwaras reconheceriam ele, que é bem interessante de pensar, mas não é mistério que no final desse capítulo vai mostrar quem que é, né? Mas tá bom. Aí ele consegue capturar o gato e não importa se os Mugiwara conseguir chegar ao outro lado da sala, eles não vão conseguir quebrar a parede, não tem como eles fugirem dali. Os Mugiwara tão putos ali que era suposto o gato ter desviado, e tá ali os habitantes daquele lugar tudo abismado de por que tá rolando com o Lord Scat e quem que é esse pessoal montando nele. Aí o Zoro e o Sanji vão lá e quebram a rede e o gato sai fugindo também mais uma vez. O gigante fica meio stunado ali, como assim? Eles conseguiram rasgar a rede de metal? Ah, mas não importa, ali na frente tem um violento Deus da Orelha, eles não vão conseguir fugir. Aí os habitantes chegam pra ele, a gente tem uma notícia um pouco ruim aqui, então... O Deus da Orelha foi queimado mais cedo, misteriosamente. A visão foi de quebrar o coração. Que sacanagem, mano. O gigante olha aquilo e fica... Não é possível. E aí, pela primeira vez, a gente vê como é que era o Deus da Orelha. E ele era um coelho carnívoro, tá ligado? Mas que bicho feio, mano. Dá pra entender por que os Mugiwara desceram o cacete nele. Aí o gigante perde o script todo dele e começa a rir. E ele parece que tá mais ou menos feliz, mas também afrontado. Que o mundo dele não tá seguindo igual o que ele pensava. Que coisas que ele não imaginava estão acontecendo. Que agora, sem querer, o mundo dele criou e desenvolveu os próprios bons heróis e os maus vilões. E que ele,
subestimou os Mugiwara depois de colocar ali, que é interessante, mais uma coisa dando a entender que ele sabia exatamente quem que eram os Mugiwara antes de ter colocado eles ali. E agora, nesse caos para aquele pequeno mundo, a história daquele lugar tá sendo escrita diante dos olhos de todos. Aquele mundinho tá realmente vivo. Só que aí a gente corta lá pros aldeões e, na realidade, eles não estão nisso também não. Eles estão lá cochichando um pros outros, ó, agora é nossa chance, bora vazar, mano. Ou seja, ao mesmo tempo que dá a entender que talvez eles estão ali, as gerações também talvez dá a entender que eles estão ali esperando pra querer fugir daquele lugar, consciência que eles estão presos em um lugar mesmo. Os Mugiwara vê lá de longe e o Luffy tá confuso porque que aquele cara tá rindo. E o bichão começa a fazer um monólogo maligno dele. Se debatam na minha palma, Raikujin pode ter aceitado vocês, mas eu não. O que vocês vão fazer agora? Ok, tipo assim, do nada solta Raikujin. Tá, a gente tá indo pra Elbaf, beleza, mas do nada assim soltar Raikujin, a gente consegue já ter uma imagem mais ou menos do que tá rolando aqui e de quem que é esse cara. Ele não soltaria Raikujin assim do nada. Só que aí o Usopp tá pronto pra mostrar qual que é a jogada deles. Hisatsu Midoriboshi, Skull Blast Grass. Explosão é simplesmente colossal, mano. Deve ser tipo 2 vezes a altura do gigante. Muito foda, mano. Você vê como é que é o poder do Usopp. Ele não simplesmente perderia pro gato lá no início, não. Com isso aqui que a gente vê que realmente ele não tava mentindo quando tava falando que ele foi pego de surpresa. Só que mesmo assim, com aquela explosão gigante, só quebrou o espelho, a parede ainda tá lá. Por causa que o gigante já falou, era uma parede feita pra prender gigantes. Ou seja, ela tem que ser muito resistente. Só que o Luffy já tá ali estralando os punhos. Pode deixar que eu tenha essa. O gigante ainda tá continuando o monólogo maligno dele. E ele tá falando, se debatam, entrem em desespero, não sei o que, não sei o que. Só que mal ele sabe que os Mugiwara tão felizão e só fazendo o que eles sabem fazer de melhor. Não tem nada a ver com o que ele tá falando. E ele tá lá tendo a emoção da vida dele, que ele realmente conseguiu pegar as cartinhas mais raras do baralho. Ultra Rare, Luffy, Zoro, Nami. Ou seja, ele realmente conhece eles. Mas até esse ponto pode ser que ele conhecia só porque o Luffy é um imperador. Mas não é isso, né? Ele tá lá felizão que toda a trama tá desenvolvendo e que realmente é bem emocionante. A Nami também percebe que, peraí, ele sabe quem que a gente é. E até o Chopper tá confuso ali, porra. A gente tá sendo comparado a cartinhas de TCG, é isso mesmo? Só que aí a gente volta pro Luffy e ele tá preparando Mini Gear 4. Ok? É possível isso? Pelo jeito é. E o Mini Gear 4 ainda é bem grande. Ou pode ser a famosa perspectiva do Oda. Enquanto o Luffy tá preparando esse socão, a Nami chega pro Usopp. Então, desastres naturais não são culpa de ninguém, não. O Usopp olha pra ela. Você tá falando de terremoto, enchente, raio? Não dá pra falar que isso é culpa de ninguém, não. A Nami só manda uma cara putaça. Nosso dia hoje não foi tão bom, não. Eu tô bem puta com esse cara. Aí o Usopp tá tentando ser ali amistoso. Pera aí, a gente não quer deixar os gigantes putos, sabe? Então, eles são meus mestres e tal. Meu sonho era vir em Elbaf. A gente não quer deixar eles como nossos inimigos, né? O Sanji aparece com uma cara horrenda. Ele quase virou o Duval ali em si mesmo. E ele tá completamente puto com o gigante só de pensar que ele trocou as roupas da Nami. Só que a Nami paga ele. Não, você não precisa descer o cacete nele, não. Pode deixar que vai ter uma retribuição divina. Só que nesse momento, antes de tudo acontecer, o gigante tem um flashback. E tá lá o Mugen, que é o corvo gigante, trazendo o Sunny, mano. E o gigante que recebe, que é o dono do Mugen, é nada menos do que o Rodo. Se você não conhece esse cara, então, essa imagem te lembra alguma coisa? Ele é o navegador do Raikujin. Por isso que ele tava falando dele mais cedo. Só que ao mesmo tempo, os Mugiwara tá tudo dormindo. O Rodo tá meio sem entender. Eles não viram o que aconteceu. Eles não viram eles sendo sequestrados por um corvo gigante. Será que eles passaram pelas névoas soníferas na rota de Egghead? Peraí, como assim névoas soníferas? Tem isso em volta de Elbaf, é isso mesmo? E se tiver, assim, os gigantes guerreiros podiam ter avisado, né? Sacanagem. Só que até aí, beleza, era só ele deixar ali no Sunny e devolver pro mar. Mas não foi isso que aconteceu, porque a gente vai entender agora é que ele não concorda com o Raikujin ter se aliado aos Mugiwaras. Pra ele, era como se o capitão dele tivesse jogado a dignidade dele de lado e virado apenas mais um figurante pra aquele ser pequenininho na frente dele. E só de pensar nisso, se o capitão dele é só um coadjuvante, o que faz dele? Um coadjuvante também, ou pior ainda, um grande guerreiro de Elbaf sendo servente de um pequeno humano? Ele não tem orgulho, ok, então é por isso que ele tá tão puto com os Mugiwara, por isso que ele fez isso tudo. E é interessante ver um pouco mais desse aspecto, porque é claro que os gigantes, por serem tão isolados, muitos deles vão ter esse preconceito inteiro com humanos. Não é mistério nenhum, seria a coisa natural mesmo. E realmente ele vê eles como bem frágeis. Só que aí ele percebe que a Nami
tá começando a acordar. Então ele já manda ali o burrifo dele e manda todo mundo a dormir de novo. E agora a gente volta pro presente e ele tá ali com todo o seu cosplay de Deus do Sol, continuando seu monólogo, achando que os Mugiwara estão desesperados a fugir, que não é a realidade. Ele olha pra cima e tem uma nuvem de chuva chegando bem perto. Tá pronto, Zeus? Faço a arte. A Nami desce um raio gigantesco em cima do Rodo. É isso que ela tava perguntando, o Soap de desastres naturais. É literalmente como se o Deus do Sol tivesse sendo executado pelo Deus dos Céus. Só que aí a gente volta lá pro Luffy preparando o socão dele. E é isso, galera. A gente precisa ir. Falou, até mais mundo dos bloquinhos. Como não? Ele faz o buracão na parede, como se nada tivesse ali. A parede pode ser suficiente para um gigante, mas não é para um pequeno humano. E agora, onde será que eles vão sair?